Bem-vindos ao canal Giro Global. Hoje vamos conhecer curiosidades de Bangladesh, infelizmente o país mais sujo e pobre do mundo. Bangladesh está localizada no sul da Ásia e tem uma história muito interessante. O país foi dominado pelo colonialismo britânico por um longo período e abrange tanto a tradição indo-ariana quanto a budista. E a religião islâmica também tem uma grande influência na sociedade do país. Bangladesh e Índia têm tido um longo histórico social, econômico e político em comum. Apesar de ter uma área considerável de aproximadamente 148 mil quilômetros quadrados, o país enfrenta um grande desafio. Segundo o censo de 2020, a população oficial é de 169 milhões de pessoas. Ou seja, a densidade populacional é extremamente alta, o que torna Bangladesh um país complexo com vários problemas relacionados à superpopulação e à pressão sobre os recursos disponíveis. Para se ter uma ideia do quão populoso é Bangladesh, vamos fazer uma comparação com o Brasil. O Brasil tem uma extensão de 8.510.000 quilômetros quadrados para uma população de 214 milhões de pessoas. E Bangladesh tem 148 mil quilômetros quadrados para uma população de 169 milhões de pessoas. Ou seja, Bangladesh tem 79% da população brasileira, mas com uma extensão territorial absurdamente menor do que a do Brasil. Resumindo, é muita gente para pouco espaço territorial. Se alguém quiser visitar Bangladesh, saiba que o país se destaca por suas praias tropicais e densas florestas. No entanto, os visitantes enfrentarão outros desafios, já que Bangladesh é conhecido pela abundância de moscas. Aqueles que planejam uma viagem para lá devem levar muito repelente de insetos em sua bagagem. Dhaka é a capital de Bangladesh e também a área urbana mais desenvolvida em termos de qualidade de vida. Também é a cidade mais populosa, com cerca de 23 milhões de habitantes. O país também costuma ter terremotos e inundações. Portanto, não se surpreenda se você se deparar com um terremoto ou outros fenômenos naturais se resolver visitar Bangladesh. O país surgiu após a dissolução dos impérios hindus no passado. Embora tenham adotado uma cultura mais voltada para o Islã a partir do século XII, nunca conseguiram se separar completamente da Índia próxima. Durante as décadas de 1900, a geografia de Bangladesh se tornou um lugar onde a população muçulmana se concentrava no leste e a hindu no oeste. Esta divisão persistiu até 1991 e o país enfrentou desafios em termos de governabilidade. Apesar dos esforços de reunificação e reconstrução dos últimos 30 anos, Bangladesh tem sido afetado por inundações e terremotos, dificultando sua recuperação. Um dos maiores problemas que contribuem para o atraso do país é, sem dúvida, a superpopulação. Ver cenas como esta dá para se ter uma ideia do que estamos falando com relação ao problema de superpopulação. Agora que fornecemos uma visão geral de Bangladesh, podemos ver exemplos da vida no país. Primeiro, é importante destacar que Bangladesh é um dos países mais pobres do mundo economicamente. A maioria das pessoas ganha menos de alguns dólares por dia. O salário mínimo no país gira em torno de 95 dólares americanos, tornando a renda média do país extremamente baixa, o que torna Bangladesh um dos lugares mais baratos para a mão de obra no mundo. Isso explica por que grandes corporações e empresas internacionais se sintam atraídas pela oportunidade de explorar mão de obra barata. Muitas marcas reconhecidas mundialmente consideram a possibilidade de instalar fábricas em nações com impostos mais baixos e custos trabalhistas reduzidos para fabricar seus produtos. Muitas grandes empresas já adotaram essa estratégia. Marcas de prestígio têm instalações de produção em Bangladesh e enviam os produtos fabricados para suas lojas em todo o mundo e os vendem a preços bem mais baratos que os produzidos por trabalhadores americanos. É comum passear pelas ruas da capital, Dhaka, e ver pessoas carregando objetos na cabeça. Muitas vezes, a falta de acesso a veículos obriga as pessoas a transportar cargas pesadas dessa maneira. Além disso, nas ruas, há muitos fios emaranhados conectados a postes, provavelmente destinados a serviços telefônicos e de internet. Esta imagem parece remontar a pelo menos meio século atrás e destaca a deficiência das infraestruturas do país.
Mas o mais impactante em Bangladesh são as muitas barracas de rua que vendem comida em quase todas as esquinas. É impressionante a improvisação e falta de higiene desse tipo de comércio. Mesmo assim, a venda de produtos alimentícios nessas barracas é bem comum. Parece que as pessoas de lá não se importam com a falta de higiene adequada. Tanto os locais onde a comida é preparada, quanto a aparência dos vendedores tem aspecto de pouco higiênica. Este tipo de venda de comida com certeza não é nada atraente para turistas. Muitas vezes fica difícil acreditar como as pessoas são capazes de comer isso. O aspecto de sujeira e desorganização está por toda parte em Bangladesh. É comum ver lixo nas ruas em todos os lugares, moradias precárias com muita gente amontoadas em espécie de favelas e muita pobreza ao redor. Outra coisa bem precária em Bangladesh é o fluxo de tráfego nas ruas que lembram as agitadas ruas do Vietnã e da Índia, com veículos em constante movimento, sem uma organização definida no trânsito. Um descuido ao atravessar a rua pode aumentar consideravelmente o risco de ser atropelado por uma moto ou um carro. As pessoas enfrentam muitos perigos e desafios ao atravessar de um lado para o outro. Em muitas praças, o tráfego flui em várias direções sem semáforos regulando o fluxo, dependendo da orientação policial para o controle. Se você é uma pessoa que valoriza a tranquilidade e não tolera o ruído constante, Bangladesh pode ser extremamente inquietante, já que a vida lá é drasticamente diferente da vida cotidiana comum de outros países. O transporte público no campo ainda usa ônibus antigos de cerca de 20 ou 30 anos atrás. Os assentos desses ônibus costumam ser desconfortáveis, e o transporte público geralmente está sempre lotado. Como alternativa para o transporte urbano, há bicicletas que funcionam como táxis, mas infelizmente, essas bicicletas funcionam apenas com esforço humano, não tem motor. O mais triste é que a maioria dos ciclistas são homens magros, que frequentemente transportam passageiros adicionais, o que com certeza é muito exaustivo. Estima-se que existam cerca de 30 milhões dessas bicicletas no país, e muitas pessoas ganham a vida como ciclistas de táxi. Outro aspecto muito precário em Bangladesh é a educação. Neste país, a educação é praticamente inexistente, já que apenas 3 em cada 10 pessoas sabem ler e escrever. Esse baixo nível educacional contribui para um nível cultural geral extremamente limitado. É muito triste que em pleno século XXI ainda exista um país com 70% da população analfabeta. Além disso, as cidades também sofrem com altos níveis de poluição e a presença de lixo generalizada em todo o país. Este problema é agravado pelo hábito comum das pessoas de cuspir na rua a cada passo. Por tudo isso, está explicado por que tem tantas moscas em Bangladesh. Outro aspecto que pode perturbar sua tranquilidade ao visitar Bangladesh é a atenção excessiva que as pessoas direcionam a você. Isso significa que estão pensando em como se beneficiar de você, seja economicamente ou de outras formas. É prudente agir com cautela, até mesmo com guias turísticos supostamente confiáveis. Em um país onde muitas pessoas trabalham como se fossem escravas por apenas alguns dólares por dia, você deve estar ciente de que algumas pessoas farão de tudo para se aproveitar financeiramente de qualquer oportunidade. Se eles perceberem que você é um turista, prepare-se para ser cobrado pelo menos 3 ou 4 vezes mais por qualquer coisa, assim que te identificarem como turista. Se você estiver com um guia, é muito provável que as pessoas tentem se aproveitar de sua falta de familiaridade com o mercado de produtos e serviços de Bangladesh. Outro fato curioso é que nos restaurantes não há um menu tradicional. Assim, não tem como deixar os preços estabelecidos. A maioria das cozinhas estão abertas para que você possa ver e escolher a comida que está sendo preparada. Ao perguntar o preço de uma refeição, eles aumentam consideravelmente o preço para os turistas. Então, o que um visitante pode fazer de interessante em Bangladesh durante um curto período de tempo? O país oferece uma variedade de templos e museus com arquitetura herdada de impérios passados e dos fundadores da nação. A entrada nesses museus geralmente também tem um preço diferente para os turistas do que para os moradores locais. Em Bangladesh, também é possível fazer passeios de barco semelhantes aos de Veneza, onde os moradores levam os turistas pelos rios em suas próprias embarcações e geram renda dessa forma. Outra coisa curiosa é que num país que tem a prostituição como permitida e tolerada, o consumo de álcool seja proibido por normas sociais.
Por isso, o álcool não é vendido legalmente nas lojas de Bangladesh e as bebidas alcoólicas são praticamente invisíveis. Mas algo de bom que favorece aos turistas em Bangladesh é o quanto os preços são acessíveis e praticamente tudo é muito barato, principalmente se comparado ao dólar. É possível comer em um restaurante com 5 ou 6 dólares. O alojamento em hostels e hotéis também é muito barato, com tarifas variando entre alguns dólares até valores um pouco mais altos, dependendo das instalações. Assim, pode-se dizer que a vida em Bangladesh é economicamente vantajosa, mas só para os turistas. Apesar de avanços, é importante notar que em Bangladesh, com uma população de 169 milhões de habitantes, a maioria das pessoas lutam para sobreviver. Segundo estimativas não oficiais, quase 5 milhões de pessoas vivem nas ruas do país em condições de indigência. É uma tarefa árdua reintegrar a sociedade tanto os sem teto e ajudá-los a serem cidadãos produtivos para o país. Mesmo muitos que têm onde morar, vivem em condições precárias. Eles residem em áreas de moradia improvisadas que nem mesmo podem ser consideradas verdadeiros bairros. Suas casas não têm 4 paredes ao redor e carecem de instalações sanitárias, como banheiros ou chuveiros. Além disso, essas pessoas sobrevivem com alimentos descartados das ruas ou são jogados nos mercados, e muitas vezes é só o que têm para alimentar seus filhos. A falta de dinheiro também obriga as pessoas a correrem risco em transportes precários, como pular em trens em movimento, muitas vezes se agarrando aos vagões, tentando entrar pelas janelas do trem ou se amontoando no teto. A pobreza é tanta que em muitas partes do país tem a aparência de uma nação que acabou de sair de um conflito de guerra. Apesar disso, uma coisa intrigante, mas não surpreendente, é que um pequeno grupo de pessoas em Bangladesh desfruta de uma qualidade de vida muito mais luxuosa do que a grande maioria dos habitantes comuns. Esta divisão de ricos e pobres existe em muitos lugares do mundo, mas a pobreza de Bangladesh chega a patamares desumanos para a quase totalidade dos habitantes. Bem, espero que você tenha gostado de conhecer um pouco de Bangladesh, este país intrigante e exótico. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar curiosidades de outros lugares pelo mundo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!